Beleza! Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. E nós estamos aqui para trazer para vocês um resumão aí sobre a história do Brasil. E nessa aula nós vamos trabalhar especificamente aí sobre os 200 anos de independência do Brasil e sua relação com o sujeito histórico, com a democracia e com o acesso aos direitos humanos. Vamos começar! Então, para a gente começar, nós vamos chamar a tela aqui, vamos chamar o nosso slide, ele está aqui, e o nosso tema é, muito bem, a democracia e os direitos humanos no bicentenário de independência do Brasil. E logo de cara, a gente traz aí a questão das populações que constituíram o nosso país, uma delas, a etnia dos negros. Será que eles tiveram, será que eles têm o acesso aos direitos sociais, assim como as outras populações, assim como os indígenas, assim como os descendentes de europeus, os descendentes africanos, brasileiros, né? Os afro-brasileiros e os indígenas? Como é que está essa relação dos direitos humanos até hoje? Como é que está essa população? Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aí trazendo para vocês as viagens marítimas. Então, aconteceu que o Portugal vai fazer inúmeras viagens marítimas, mas a pergunta básica é por que Portugal vai estar lá interessado em fazer viagens marítimas. Então, na Europa estava passando pelo processo de mercantilismo, ou seja, eles buscavam novos horizontes para implementar a questão comercial, a busca de mercadorias, principalmente com o Oriente, com a Índia, a busca das riquezas que existiam na Índia, e especificamente das mercadorias que existia, especiarias que existia lá na Índia. Então, era uma busca por novas rotas comerciais. Por quê? Por que eles buscavam novas rotas comerciais? Bem, o Império Otomano, os muçulmanos estavam em expansão e tinham fechado a ligação, né? Essa rota comercial tinha sido destruída aí pelo avanço do Império Otomano. E os vários países europeus estavam em busca de novas rotas comerciais. Diante dessa situação, nós vamos ter aí os portugueses investindo pesadamente para ir em busca de uma possível ligação com as terras que traziam as mercadorias especiais para vender na Europa. Acidentalmente ou propositalmente, o Brasil foi descoberto nessa busca, né, por riquezas que existiam possivelmente do outro lado do Pacífico, ou melhor, do outro lado do Atlântico, né, atravessar todo o Atlântico e passar pelo Pacífico. Ainda não se tinha toda essa ideia dos oceanos, mas os portugueses buscavam. Então, quando eles descobriram no Brasil, eles, na verdade, queriam, era um caminho para encontrar mais o que mais riquezas, e eles queriam explorar, eles estavam sedentos pela questão econômica, e as terras brasileiras, a princípio, não apresentavam características econômicas viáveis, e eles ficaram lá aí com as terras assim meio que abandonadas, beleza? Então, o descobrimento do Brasil, a gente vai ter um choque cultural muito grande entre a população europeia, suas características sociais e étnicas e seus valores, com a sociedade tribal indígena que vivia especificamente aí da questão comunal. Então eles não tinham essa questão das moedas, do valor, de troca comercial, então eles não eram viáveis economicamente para os portugueses. Então os portugueses deixaram lá as terras abandonadas e alguns exploradores mercenários judeus sefraditas começaram a ficar de olho naquelas terras. Possivelmente, será que a gente poderia extrair alguma riqueza, fazer um processo exploratório? E eles enviaram algumas expedições aqui para o Brasil e conseguiram arrendar as terras dos portugueses. Os portugueses não ligavam muito não para o Brasil, eles estavam mais preocupados em encontrar um possível caminho para as Índias, beleza? Então, os judeus sefraditas vão ficar de olho, especificamente porque eles sofreram várias perseguições religiosas implementadas, né,
pela situação política e religiosa diferente de que eles possuíam, lá na Europa, então eles estavam buscando lugar para se esconder da perseguição religiosa, e o Brasil, eram as terras descobertas novas, e eles poderiam finalmente encontrar uma proteção aqui no Brasil. Então eles ficaram de olho. Logo o Brasil vai criar as capitanias hereditárias e vai mandar vários grupos de pessoas para explorar aí por volta de 1534. Ele vai criar essa expedições, trazer aqui algumas pessoas para trabalhar nas terras. Porém, essas terras estavam arrendadas, né? Eles foram dadas para eles tomarem conta das terras, e toda a riqueza deveria ser revertida para Portugal. Mas não deu muito certo, não, porque não havia como financiar todo o processo de exploração. E só as províncias que tiveram a ajuda dos sefraditas, dos banqueiros lá, europeus, da maioria holandeses, tiveram algum desenvolvimento. E aí nós chegamos ao nosso situação do nosso país. Enquanto isso, enquanto Portugal se preocupava com um caminho para as Índias, se construía várias colônias, tanto na África, eles por toda a África, eles vão construindo suas colônias, né, nas Ilhas Madeiras, enfim. Os portugueses estavam preocupados com isso. A Os outros países, como França, Holanda, começaram a mandar embarcações aqui para o Brasil, começaram a negociar com os índios, a troca do pau-brasil, enfim, procurar aí também explorar essas terras, já que os portugueses não estavam muito preocupados com a situação do nosso país. Mas por volta de 1549, os portugueses resolveram enviar aqui para o Brasil o Tomé de Souza, para ele começar aí uma implementação de um processo exploratório que já havia acontecido. Eles já haviam conseguido aí, vamos lá, já haviam conseguido de certa forma explorar em forma de plantations, ou seja, fazer uma grande plantação, uma monocultura, tá? E explorar as terras com o trabalho escravo das populações nativas. Então eles pensaram que poderiam fazer esse processo também aqui, justamente com a cultura da cana-de-açúcar. E os judeus sefraditas iam financiar todo o processo, porque havia muitos judeus sefraditas em Portugal, e eles, como banqueiros muito ricos, iam financiar todo o processo. Portugal entrava com a mão de obra, e as pessoas que arrendaram as terras aqui no Brasil, elas podiam trabalhar, e parte do lucro seria revertido para Portugal, e todo mundo ia ganhar muita grana com o Brasil. Portugal não ia ganhar tanta grana assim, mas lembre-se, ele não estava muito preocupado com o Brasil, porque ele tinha outras colônias que estavam dando maior recurso para eles. Então eles colocaram aí o Tomé de Souza para tomar conta, e os banqueiros começaram a explorar pesadamente, junto com a mão de obra escrava local, nativa, e também vai aparecer a mão de obra escrava africana. Logo, logo, o Brasil vai se tornar uma colônia de exploração. E nós vamos ter aí o Tomé de Souza implementando esse processo, criando a cidade de Salvador. Então, salve, salve, Salvador, capital da Bahia, era a capital do Brasil. E a cana-de-açúcar foi institucionalizada no nosso país como produto produzido nos engenhos, e Portugal vai começar o seu grande comércio através do Atlântico de tráfico humano de escravos, e vai trazer toda essa mão de obra para as Américas e também para outros lugares do mundo, beleza? Então, Portugal começa esse processo aí de explorar a mão de obra dos escravos. Enquanto isso, os nossos nativos, né, estavam sofrendo terrivelmente problemas com contágio, problemas de perseguição, de extermínio no nosso Brasil. Enquanto Salvador crescia ali e tal, os nossos indígenas estavam sendo massacrados. Então, essa colônia de exploração vai trabalhar em cima especificamente da cana-de-açúcar, e o indígena, ele é o instrumento aí para fazer a coisa funcionar, né? Ele é
a mão de obra e barata. Porém, os indígenas não conseguiam resistir ao processo de escravidão, porque eles tinham uma cultura muito avessa ao trabalho servil. Eles eram homens livres e viviam muito livres na terra, então eles começaram a adoecer e não conseguiam trabalhar. Aí Portugal foi obrigado a ir procurar nas suas colônias o tráfico de escravo, né? E trazer os escravos negros, porque eles tinham uma cultura diferente e conseguiam sobreviver mais tempo que o indígena. E assim, o tráfico de escravos começou a ser usado também na produção de cana-de-açúcar. Então, Portugal vai fazer o tráfico de escravos, vai trazer, capturar, né, parte das próprias tribos africanas vão fazer esse processo de capturar os próprios irmãos africanos e vender eles aí para os traficantes de escravos, principalmente de origem portuguesa. Os nativos, como a gente viu, eles vão estar em praticamente extermínio. Os portugueses não ligavam muito para os índios não nativos, eles tentavam escravizar os índios nativos e também muitos dos índios nativos eram avessos aos portugueses e fugiam para o interior do país. Mas tudo vai mudar com a União Ibérica. Então, o que foi a União Ibérica? Olha só, pessoal, a União Ibérica foi um jogo aí que aconteceu do Filipe II. Ele era o imperador lá da Espanha, né, o rei da Espanha, e ele casou com várias princesas aí da, das famílias reais, e essas empresas morreram assim, tal, estranho, né? Mas elas morriam, tá? E ele ficou meio que assim herdando, meio ligado a vários outros países da Europa, tal. E ele era também primo do rei lá de Portugal. E aconteceu um problema lá em Marrocos, uma guerra, tal, lá em Marrocos. E o caso o rei lá de Marrocos foi pedir ajuda a Portugal, a Espanha, desculpe, e eles não aceitaram. E depois ele foi para Portugal, pediu ajuda e tal. E aí Portugal aceitou ajudar, e a Espanha, Portugal pediu ajuda à Espanha, a Espanha também resolveu ajudar. E na bolada do jogo, o Felipe arrumou um jeito de se livrar do rei de Portugal, também do rei lá de Marrocos, só morreu todo mundo menos ele. A gente sabe se foi proposital ou acidental, mas o cara conseguiu isso. E logo, logo ele conseguiu também anexar a Portugal e ele começou a dominar grande parte do comércio mundial até então. As colônias das Américas que eram espanholas e as colônias portuguesas. Só que os espanhóis, eles vieram com muita sede nas colônias portuguesas e devastaram cruelmente as colônias portuguesas. Eles não sabiam administrar, a administração deles era muito brutal. Já os portugueses eram menos brutais que os espanhóis. Aí esfacelou a colônia portuguesa todinha. E o que sobrou da colônia portuguesa, das colônias portuguesas, foi o Brasil. Então o Brasil foi o único que sobrou. Quando a União Ibérica termina, Portugal só tem o Brasil como colônia e ainda em uma crise tremenda provocada pelos espanhóis, beleza? Então vamos lá. Vamos chamar o slide para vocês. Vamos chamar o slide, beleza. Então a gente já viu aí. Oh, desculpe aí, pessoal. Voltamos para o slide. Beleza, vamos lá. Então, aí o Filipe II, ele é um cara muito estrategista militar na Batalha de Alcácer. Ele conseguiu o golpe de tornar-se rei simultâneo de Portugal e Espanha e unificar aí a Península Ibérica em um só reino. Isso vai provocar a perseguição dos holandeses, né? Os holandeses, eles construíram aqui no Brasil
uma relação muito boa. Os judeus sefraditas, banqueiros, financiavam a cana-de-açúcar, e eles ganhavam uma grana pra caramba. Quando os espanhóis começaram a dominar aquela região ali da, do Brasil, eles começaram a perseguir os judeus sefraditas, trouxeram a Inquisição aqui para o Brasil e os judeus sefraditas tiveram que fugir. Foi aquele alvoroço, toda aquela estrutura que financiava a cana-de-açúcar brasileira, o dinheiro sefradita que vinha, que trazia a mão de obra, os portugueses traziam a mão de obra e eles financiavam todo o processo, levavam produto para a Europa, refinavam e vendiam. Tudo aquilo começou a quebrar por causa da perseguição política religiosa da Espanha no Brasil. Mas por que, que a Espanha fazia isso? Bem, a Espanha devia pra caramba a esse pessoal, a banqueiros protestantes e a judeus sefraditas. Inclusive, ela quando ela fez a União Ibérica, ela expulsou todos os judeus sefraditas de Portugal e eles fugiram todos para a Holanda e foi aquele clamor, houve morte, houve miséria, houve muita coisa ruim, né? Eles foram expulsos, tinham sido já expulsos da Espanha, né? E agora eles são expulsos de Portugal e é um sofrimento muito grande do povo judeu. Eles se espalham pela Europa e vão justamente para a Holanda. E a Holanda já tinha esse financiamento lá dos banqueiros, então eles disseram, não, a gente vai vir para o Brasil e vai tomar conta lá da cana-de-açúcar que os portugueses não sabem administrar e esses espanhóis são malucos mesmo, não sabem valorizar dinheiro, então os caras vieram para o Brasil e fizeram a invasão aqui das terras tupiniquins, como a gente pode ver aí. Então os holandeses vão invadir o Brasil porque eles tinham um interesse econômico muito grande. E os judeus sefraditas esquinados também vieram aqui para o Brasil, inclusive eles trouxeram rabinos e começam a primeira sinagoga judaica lá em Recife. Então, quando os holandeses invadem aqui, é a fraqueza da Espanha. A Espanha não sabia administrar suas próprias colônias, não conseguia administrar o Brasil, enfim, a Espanha não sabia administrar nada. E o que acontece é que os holandeses aproveitam a chance aí, quando os espanhóis estão aí administrando o Brasil, para invadir as terras brasileiras e eles fazem coisas muito interessantes, né? Lá em Olinda, eles começam a construir coisas, fazer igrejas, eles começam a construir hospitais, escolas, universidades. Olinda, Pernambuco vão se tornar capitais lindíssimas para aquele momento daquela história, naquele momento histórico, por causa dos holandeses, né? Que eles vão ser menos devastos que os portugueses e menos devastos que os espanhóis, beleza? Mas, em meio a essas questões, os espanhóis eles vão estar interessadíssimos em descobrir se o Brasil tem mais alguma coisa a oferecer, tá? Porque eles estão aqui para expoliar a terra. Então eles vão abrir, aumentar a ação dos bandeirantes, que os portugueses de uma certa forma coibiam, né? Eles não se interessavam muito por entrar mais profundamente no território brasileiro. Já os espanhóis não. Eles queriam ir a fundo, descobrir se tinha ouro, se tinha prata, o que, que tinha, porque eles queriam realmente tirar tudo que podia do nosso território. E aí eles vão surgir os bandeirantes. Os bandeirantes já estavam trabalhando, mas não tinham tanta liberdade quando surgiu a Espanha em questão. Então eles vão fazer as bandeiras e as moções, entrar pelos rios, enfim, em busca de índios para capturar esses índios. Eles eram, na verdade, esses homens, eles eram mercenários, sanguinários, escravagistas, e exploravam pra caramba a população nativa para conseguir seus objetivos. Mas nem tudo vai ficar legal para a Espanha, porque Portugal vai se reunificar, vai buscar seus ideais e novamente eles vão expulsar os espanhóis aí do território deles, né? Eles vão, não, peraí, a gente vai ficar assim não, nós vamos reerguer a nossa nação. Então eles vão começar
a se organizar e vão lutar contra os espanhóis, expulsar os espanhóis. E o D. João IV vai ser coroado e começa uma nova dinastia justamente no território português e acaba a União Ibérica. E quando acaba a União Ibérica, os portugueses vão voltar para o Brasil para ver o que sobrou. Não sobrou muita coisa não, porque os portugueses destruíram grande parte de tudo aquilo uh, que tinha sido construído por Portugal. E os holandeses estavam aqui, né? Vieram para o Brasil para explorar mais e aprender o processo dos plantations que os portugueses tinham conseguido fazer. Então, quando Portugal voltou, se reorganizou, houve a restauração portuguesa, o padre Vieira tentou refazer a ligação com os sefraditas, mas era tarde demais. Os sefraditas não estavam mais interessados no Brasil, porque eles já tinham as Antilhas e os holandeses já tinham conseguido uh, fazer todo esse processo de plantação de cana lá nas Antilhas e eles não estavam mais interessados no Brasil. Inclusive o próprio Maurício de Nassau, que estava no Brasil, ele volta lá tranquilamente para sua terra, lá na Holanda, e depois os restantes dos é, dos holandeses são expulsos, mas não era só assim não. O Brasil, os portugueses tiveram que comprar de volta todo o território do Nordeste, nada mais que a bagatela de aproximadamente 60 toneladas de ouro. É interessante isso. Olha só que interessante. Você percebeu? O Brasil foi vendido, o Nordeste foi comprado aí. O Nordeste era de quem? Dos holandeses que estavam aqui explorando. Mas quando os holandeses perderam o interesse aqui, a gente vai vender para os portugueses e tal, e 60 toneladas de ouro, e eles compraram de volta o nosso território. E aí o restante dos holandeses que queriam ficar por aqui ainda ficaram, mas depois foram todo mundo expulso, Maurício Nassau voltou, e os portugueses ficaram por aqui para tentar restabelecer a cana-de-açúcar como produto. Porém, os holandeses já dominavam o processo e a cana-de-açúcar não mais era lucrativa em territórios tupiniquins. Era uma falência geral. Não tinha mais como manter aquele processo que era construído, até porque os judeus, os sefraditas, não queriam mais financiar Portugal, até porque Portugal havia expulso eles de suas terras. Entendeu? Então não havia mais interesse nem dos judeus, nem da Holanda, nem de coisa nenhuma. E os portugueses estavam aí quebrados pra caramba. E o que vai acontecer? Vamos lá. Vamos voltar à nossa aula. Beleza. Trazendo de volta aqui. Uh, gente, olha só. Em meio a essa confusão todinha, tal, o Brasil estava quebrado, tal. De repente se descobre nada mais, nada menos do que ouro. Vai surgir as Minas Gerais e os portugueses vão ficar interessadíssimos. Lembrando que o ouro foi descoberto por causa da ação dos bandeirantes, que se intensificou durante o processo da União Ibérica, quando os espanhóis começaram a querer descobrir as riquezas que o nosso país tinha. Beleza? E aí vai ver a Confidência Mineira, né? O processo de exploração, a fome de Portugal por riqueza, por dinheiro, era muito grande, porque a nação estava meio quebrada, não tinha mais aquela riqueza que eles tinham antes, não tinha mais toda aquela estrutura das colônias, só restava o quê? Só restava o Brasil, né, como produtor aí tal. Então eles não tinham mais toda aquela estrutura, então eles precisavam de muita grana e eles começaram a tirar todo o ouro. Mas nesse processo aí, a Espanha não abriu mão assim do Brasil, não. Não, é claro que não. Assim, acabou a ligação e aí eu vou ficar numa boa e não vou querer mais o Brasil, não. A Espanha só não veio invadir o Brasil porque havia a Inglaterra e a Inglaterra estava protegendo o Brasil a custo de quê? De o Brasil dividir grande parte do seu ouro com a Inglaterra. Então,
Os portugueses tiravam ouro, mas grande parte desse ouro ia lá para a Inglaterra, beleza? Por quê? Porque o Brasil, o Portugal no caso, devia sua proteção marítima, porque a esquadra poderosa da Inglaterra protegia o Brasil, protegia dos corsários espanhóis. Então, se o Brasil, se Portugal não tivesse ali a proteção da esquadra da Inglaterra, eh, os corsários espanhóis iam pegar tudo, né? Ali no jogo do mar, a guerra marítima lá, os piratas, beleza? E sem a proteção da poderosa esquadra da rainha, né? Da Inglaterra, o Brasil não, Portugal perderia suas riquezas, seu ouro, e aí precisava de da Inglaterra entrar no jogo aí, beleza? Então os ingleses vão estar aí de olho no Brasil e mais. Os ingleses estão passando por um processo de transformação da sua estrutura econômica, saindo do momento de mercantilismo para o capitalismo de produção, começando a fabricar as coisas, estão passando por esse processo aí. E o ouro brasileiro vai dar uma força aí para esse processo de industrialização iniciar lá nas terras da rainha, beleza? Se ligou aí? Então o Brasil contribui aí um pouquinho para o surgimento da Revolução Industrial lá nas terras dos ingleses, ok? Então vamos lá para o nosso slide. Voltando para o nosso slide. Ok. Então o Brasil sai da situação do ouro, né? Quando acontece a Inconfidência Mineira, provocada já pelas revoluções liberais que acontecem lá na Europa, na França e nos Estados Unidos, o Brasil também tenta fazer uma revolução liberal aí com a Confidência Mineira, também por causa do desgosto do processo exploratório da retirada do ouro brasileiro. Porém, há um completo fracasso. Portugal massacra a Inconfidência Mineira, mas nesse período aí, quando a Inconfidência Mineira estava em ação, o Brasil já estava começando a ficar decadente na produção de ouro e a produção começava a declinar poderosamente e o ouro deixa de ser uma produção, né, um produto brasileiro de exportação. E aí o Brasil entra novamente numa crise aí, Portugal começa a sentir o peso de não ter mais aquela riqueza sendo extraída das terras tupiniquins. Surge de repente o terceiro milagre brasileiro, que é a produção de café. Então a gente já tinha aqui uma estrutura escravagista com os escravos africanos, tá? E aí o que foi feito? Foi feita a transferência, a plantation que era de cana-de-açúcar vai se transformar na plantation que era de café, ok? Mas na Europa algo está acontecendo. O que será que está acontecendo lá na Europa? Bem, galera, lá na Europa o Napoleão Bonaparte começa a invadir as terras, começa seu processo de expansionista, invade a Espanha, invade Portugal. E aí, o que fazer? Na Espanha a coisa ficou feia, né? Ele invadiu lá e a Espanha perdeu seus poderes sobre o mar, perdeu seus poderes sobre a colônia, as colônias começaram a pipocar a revolução, tudo que é revolução. E o Brasil estava lá, poderia também ter passado por um processo de revolução, mas não. Por que não? Porque a poderosa família real resolve fugir de Napoleão e ó, pega o pombo e vem para as terras tupiniquins, para o Brasil. E eles vão aqui desembarcar lá no Rio de Janeiro. A capital já não é mais Salvador, porque a riqueza do Brasil, que era no Nordeste, vai ser transferida gradativamente para os locais. A capital é transferida gradativamente para os locais onde há maior produção de riqueza. Então agora é o Rio de Janeiro e eles vão vir lá para o Rio de Janeiro, né? Vão descer lá no Rio de Janeiro, vão ter uma experiência de 10 anos aqui, bem interessante eles fugirem e trazer eles vêm com toda a corte deles aqui para o Brasil, fugindo de Napoleão. Então,
a família real vem para o Brasil, né? E aqui eles vão passar um bom tempo, eles vão trazer um certo desenvolvimento para as terras tupiniquins, tal, vão trazer escola, vão trazer as universidades, hospitais, vão fazer uma certa melhoria, até porque eles iam usar essas coisas também, beleza? E aí o Napoleão é derrotado finalmente lá na Europa e Dom João Sexto resolve voltar lá para a Europa, ficando aqui o seu filho, o Dom Pedro, né? Que gostava do Brasil, inclusive, ele gostava, segundo o que se fala, né? Então o Dom Pedro ele foi pressionado pela elite, ele ficou aqui e tal, podia ter voltado para Portugal, mas não, ele ficou, até porque é uma estratégia para não se desligar do Brasil, Portugal não perder aí a sua bagatela da sua colônia. Enquanto o pai resolvia lá as coisas na Europa, que estava uma revolução pipocando, tentando derrubar as monarquias, e se ele não voltasse, ele ia perder lá ah, o seu poder político, a monarquia, né? Ia perder, ia se acabar lá em Portugal. Então ele volta para reestruturar isso. E no Brasil, o Dom Pedro fica pressionado pelas elites, ora as elites portuguesas, ora a elite brasileira, os comerciantes vão pressionar de um lado, de outro, e ele não aguentava muita pressão aí, o que fazer em meio a essas coisas todas. Então ele percebeu que o Brasil também, se não tivesse cuidado, se não tivesse uma ação, as revoluções liberais iam cair por aqui. E se elas caíssem por aqui, todo mundo que estava na elite ia perder os seus direitos sobre a terra, suas riquezas, ser divididas com as populações indígenas, negros, enfim, ia acontecer uma revolução e o direito social ia para todas as pessoas e as pessoas iam ter esse acesso. Para que não acontecesse isso, ele resolve o quê? Fazer a nossa independência. Inclusive, havia alguém por trás muito interessado nesse processo de independência, que era a Inglaterra. E ela já não queria muito a relação com Portugal, porque ela podia fazer seus comércios diretamente com o Brasil sem o atravessador que era Portugal. Então, se o Brasil se tornasse dependente, para a Inglaterra seria maravilhoso, porque a Inglaterra estava carente, necessitada de produtos para comercializar e de mercado consumidor, e ela precisava da independência dos outros países para poder sobreviver. Se ela não conseguisse fazer isso, ela não tinha mercado para levar os seus produtos, não tinha também matéria-prima para conseguir produzir, então ela precisava, porque ela economicamente ela dependia da independência das outras nações. Então o apoio da Inglaterra foi fundamental para a independência do Brasil, que não aconteceu assim da noite para o dia, quando Dom Pedro estendeu a sua espada e deu o grito lá no Ipiranga. Não foi assim tão mágico, não. Passou várias meses aí para que a coisa funcionasse, e ela só funcionou de fato quando a Inglaterra resolveu dar uma doação assim muito calorosa para o Brasil, né? Um dinheirinho lá para o Dom Pedro, para ele pagar uma indenização lá para Portugal. Então Portugal ficou quietinho, né? Por que Portugal não veio aqui e disse, não, nada de independência, a colônia é minha, tal. Não, não foi isso. Ficou caladinho. Por que ficou caladinho? Porque recebeu dinheirinho para ficar calado. Então, a Inglaterra paga para o Brasil lá uma grana bem boa, e essa grana é usada lá para calar a boca de Portugal, para Portugal ficar numa boa, sem se meter com o comércio aí entre a Inglaterra e o Brasil. Para tentar melhorar a situação brasileira, o então Dom Pedro I, que era imperador agora do Brasil, ele resolve construir a Constituição. Mas só que essa Constituição, alguns de seus aliados, José Bonifácio, enfim, esses aliados, eles
pretendiam realmente transformar o Brasil. Eles queriam uma pátria realmente que funcionasse, que as pessoas tivessem acesso, que as pessoas fossem sujeitos do direito, que a escravidão fosse banida. E aí a elite brasileira não queria isso, né? A elite brasileira era dos cafezais, escravagista, e não queria isso. Então o, o, o imperador teve que dissolver a primeira Constituição e ele teve que agora outorgar, né? Ela teve que ser outorgada pelo imperador, não mais, ela não podia mais ser criada pelas pessoas, pelos constituintes, pelo, pelas aquelas pessoas que representavam o Brasil na época, tal, não pôde, teve que ser outorgada. E aí a coisa pipocou lá em Portugal quando o então imperador de lá morreu também. Aí tá, Dom Pedro tinha que resolver lá as questões, senão a coisa ia de mal a pior. Então ele teve que abdicar do trono, voltar para Portugal para resolver as questões lá, que estava difícil. Nessa ida para Portugal também foi uma estratégia dele, deixou o filho dele, assim como o pai, ele deixou o filho, que era para tentar manter aí o controle sobre o Brasil e ao mesmo tempo ser imperador também lá, rei lá em Portugal. E ele tentou fazer esse jogo, manter as coisas assim controladas. Só que quando ele chegou lá, pouco tempo depois ele faleceu, morreu, e nós tivemos a triste perda do Dom Pedro I. E o Brasil passou por todo esse processo aí, e sempre nós vamos encontrar a nossa elite preocupada com a grana dela e as minorias, ou melhor, a maioria, né, do povo que é negro, indígena, descendente e tal, não ter acesso aos direitos sociais, tá? Até que nós vamos prosseguir aqui no nosso slide. Vamos lá. Então, nosso Brasil era constituído de descendentes de escravos, de índios, portugueses, e esse pessoal aí, eles não tinham direitos sociais garantidos, né, por uma Constituição. Essa Constituição não tinha. E o Brasil passou muitos e muitos e muitos anos até que em 1988 nós tivemos a condição de criar definitivamente uma Constituição cidadã que otorgava os direitos sociais às pessoas. Né? E esse processo ainda de democracia, acesso aos direitos sociais no nosso país ainda tem um caminho árduo a percorrer, porque descendentes de índios, de escravos afro-brasileiros ainda não têm todo o acesso que deveria ter. Nós temos a nossa república, tal, nós tivemos nosso período colonial, nós tivemos nosso período imperial, mas o Brasil ainda tem que evoluir muito no acesso aos direitos. Não, nós temos uma Constituição brasileira muito boa, uma Constituição cidadã, que de vez em quando ela perde aí, as pessoas estão perdendo os direitos aí, os nossos constituintes que eram para representar o povo, na verdade às vezes não representam muito desse povo, e aí nós perdemos os nossos direitos. Mas nós temos a nossa Constituição, nós temos as nossas leis, embora nem tudo seja devidamente como deveria ser, o Brasil ainda tem um caminho muito árduo e muito grande para fazer com que as pessoas, todas elas, sejam sujeitos do direito e tenham acesso verdadeiramente ao direito como cidadão, né, dessa nação, e que seja não só para uma minoria branca, mas para índios, pardos, negros e para quem for brasileiro, beleza? Então, nosso caminho aqui é árduo, a gente vai construir batalha com vocês também para que essa realidade chegue para todas as pessoas, beleza? Então, um forte abraço e a gente fica por aqui. Até mais!